Hi guys! Olá pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nossa aula será de correções. Então a gente vai começar com a correção da aula da atividade anterior, da atividade de Tell and Say, e em seguida a gente vai corrigir o caderno de atividades. Então coloca aí do seu lado o caderno de atividades, tá? E peguem as atividades que vocês fizeram sobre a aula anterior, né? Sobre Tell and Say, tá bem? Então, como eu falei, a gente vai estar fazendo as nossas correções, tanto da atividade quanto do caderno de atividades, tá bem? Então, vamos começar. Nossa atividade de casa, vocês iriam escrever as seguintes frases na língua inglesa, usando say ou tell, tá? Muitas vezes eles poderiam ser escritos no passado. Primeira frase teria: ele me contou uma história. Letra B. Eu te disse. C. Pablo disse: não gosto da Maria. Letra D. Ela disse que vai viajar. Ou ele disse que vai viajar, né? Porque na resposta eu coloquei como ela, mas aqui tá ele. Então vamos responder com ele, né? Então vamos ver como ficou as frases. Na letra A, ele me contou uma história. A frase fica: He told me a story. He told me a story. Então, ele me contou a história, certo? Quando eu conto alguma coisa para alguém, né, eu uso tell, né, que no caso esse told aqui é de passado. Me contou. Na letra B, eu te disse. I told you. I told you. Eu te disse, certo? Na letra C, Pablo disse: não gosto da Maria. Fica dessa seguinte forma: Pablo said: I don't like Maria. Então, Pablo said, quando eu digo o uso do say, é quando eu conto para qualquer pessoa, né? Quem quiser ouvir. E na letra D, ele disse que vai viajar, ficaria da seguinte maneira: He said he will travel. He said he will travel. Ele disse que ele vai viajar. Então, ele disse, mas não disse para quem, né? Disse para quem quisesse ouvir. Então, fica aí a dica, tá? Só relembrando, quando eu quero dizer alguma coisa para alguém, tell. Quando eu quero dizer alguma coisa para qualquer pessoa que está ali me ouvindo, eu uso o say, tá bem? Número 2. Complete as frases com a melhor opção. Então, na primeira frase, vocês teriam excuse me. Can you, tracinho, me the time? Então, com licença, você poderia me dizer a hora? Esse você poderia me dizer a hora seria letra A ou letra B? Say ou tell? Vou já mostrar, tá? Número 2. He, tracinho, he didn't care about that job anymore. Então, said ou told? E aí? Vou já mostrar. Número 3. My mom, tracinho, that I had to find a new girlfriend. E número 4. I forgot to happy birthday to her. Então, vamos ver como ficou aí as respostas. A primeira, letra B. Excuse me. Can you tell me? Can you tell me the time? Então, com licença, você poderia me dizer a hora? Então, quando eu digo com licença, você poderia me dizer a hora, então você vai dizer para uma pessoa, você vai dizer para a pessoa que perguntou a hora. Já a segunda frase, he said he didn't care about the job anymore. Então, ele disse, né? Ele disse, né, que ele não quer mais ter cuidado, né, sobre o trabalho. Então, quando ele diz assim, he said, né? Então, ele diz para qualquer pessoa, tá? Número 3. My mom said. Então, minha mãe disse. Muitas vezes vocês vão encontrar esse uso do that, tá? My mom that. Esse that aí muitas vezes aparece em frases com os do tell e do told, do say, tá? Então, minha mãe disse que eu tinha que encontrar uma nova namorada. Tá? E número 4,
I forgot to say happy birthday, happy day to her, né? Happy birthday não. Happy day to her. Então, seria aí o uso do say, tá bem? Letra A. Vamos aqui, número 3. Traduza as frases com os do say e tell. Letra A. Então, aqui a gente vai traduzir, tá? Your mother told me that you are good at speaking Spanish. Então, minha mãe told me, me contou, me disse, né? Letra B. Please tell her children to go to the bed. E na letra C, Stephen said he had a good time in California. Letra D. Let me tell you something about my life. Então vamos ver como ficou aí a tradução. Na letra A, sua mãe me disse que você é bom em falar espanhol. Na letra B, por favor, diga às crianças para irem dormir. Letra C, Stephanie disse que se divertiu na Califórnia. E na letra D, deixe-me contar uma coisa da minha vida. Então lembrem, sempre que eu quero dizer algo para alguém, eu uso tell. Sempre que eu quero dizer algo para qualquer pessoa ouvir, eu uso say. Bem? Agora vocês vão pegar aí o caderno de atividades de vocês para a gente começar a nossa correção, tá certo? Então, a gente pode começar? Ok. Então, a primeira questão era simplesmente para vocês fazerem o seguinte: ver a descrição e associar aí as definições, né, da forma de governo brasileiro. Então, a gente tem aí, né, a gente tem o judicial, o executivo e o legislativo. Então, de acordo com a definição ao lado, né, vocês iriam apenas relacionar as alternativas. No caso, seria B, C e A, tá bem? Então, esse judicial, judo, certo? Executivo, executive. Legislativo, landless, tá? Landlative. Eita, nome complicado. Landlative, ok? Então, aí tá a fala deles três, né? Como a gente pronuncia. A número 2, a gente iria fazer o seguinte: dividir as palavras, né? Que está em formato de uma cobra, iria dividir, colocar a occupation, political occupation, tá certo? Então, ficaria, quando a gente dividisse, ficaria senator, prime minister, deputy, councillor, congressman, president, governor, mayor e queen, tá? A questão 3 também era relacionada a essa 2. O que era que seria fazer? Agora aqui do lado, vocês teriam aí as ocupações que cada cargo exerceria, né? Iria colocar apenas o vocábulo relacionado a ele. Então, por exemplo, essa primeira era falando sobre a queen, né? A rainha, que é isso é uma regra, né, familiar da monarquia e assim sucessivamente. Então, quem era que seguiria uma regra da monarquia e tal? Então, seria queen. E assim sucessivamente a gente iria fazer a leitura das definições e colocar o nome correspondente. Então, fica queen, mayor, congressman, ou então, né, woman, pode ser tanto homem quanto mulher, councillor, deputy, president e senador, certo? Confiram aí. Vamos para a quarta. Essa quarta questão, vocês iriam aí associar de acordo com as condicionais, ou seja, match the columns to create conditional sentence. A gente iria relacionar as colunas e criar aí as condicionais. Lembrando que quando a gente vai fazer uma condicional, a gente sempre inicia com if, tá? Vírgula, e depois o resultado da minha condição será no futuro, usando a partícula de will. Porém, muitas vezes eu posso começar com o resultado para depois vir a condição. Caso começasse assim, que nem nós temos aqui na letra B e na letra D,
vocês iriam apenas, né, seguir a frase normal, sem vírgula. Apenas a segunda parte, né, que vocês poderiam aqui, ó, começar com a condicional, certo? Então, nessa partezinha aqui que diz o seguinte: If a candidate doesn't get over 15% of the vote. Então, aqui, se um candidato não atingir 50%, né, dos votos, ou atingir 50%, ele vai para o segundo turno, né? No caso, seguir the election will have a second round. Então, o segundo round, né, corresponde ao nosso segundo turno. Então, aqui seria a letra A. E assim sucessivamente, que era que vocês iriam analisar. Somente se teria a condição, tá? Vê do que se tratava aí a frase, tem a vírgula, e aí o resultado dela, tá certo? Iria só combinar o resultado da ação com a sua condição, tá bem? Então, na letra B, the election will start, então a eleição começa, né, quando as cabines de votação estão prontas. Então, seria aqui letra B. E aí, você vai analisando as frases e iria associando, tá? Então, fica letra C, letra A, letra D, letra E e letra B. Bem? Olha só aqui, essa letra D, como falei, né, ela não começou com a condicional, e sim começou com o resultado. Então, depois é que vem a condição, ó, if, tá bem? Lembre sempre, esse if indica a minha condição. Na página 13, vocês teriam agora o seguinte: vocês iriam resolver essa questão também utilizando a condicional, só que lembrando que vocês iriam ver os verbos que estavam entre parênteses. Então, vamos lá. O meu verbo entre parênteses da letra A é o run. Run, então, estou me referindo aqui a Miguel, terceira pessoa. Então, se é terceira pessoa, eu tenho que colocar um S, porque na primeira condicional a gente vai usar o presente mais o futuro. Então, presente e o futuro é a partícula de will, tá bem? Então, Miguel é terceira pessoa, então eu vou colocar runs com S. Já, ó, tem a vírgula, tá? O sujeito. E aí a minha partícula de futuro, que é o will e o support. Então, aqui, sempre que tiver will, eu não vou precisar estar alterando o meu verbo, porque o will é um verbo auxiliar, tá? Então, sempre que tiver ele, não precisa estar mudando o verbo aqui. O verbo segue na forma base, normal. Na letra B, if Deborah, então, works. Também vou colocar um S, porque aqui, ó, terceira pessoa do singular. Se é terceira pessoa do singular, sempre vou estar lembrando de colocar o S, tá? E consegui aqui, ó, terminei minha frase, pus a vírgula, sujeito e o will mais o verbo na forma base, que é o travel, tá? Na letra C, Daniel and Gabi. Então, aqui temos duas pessoas, né? Porém, não começou com a condicional. Então, começa aqui com o meu verbo do futuro, meu verbo auxiliar. Se é uma frase negativa, então eu coloco won't vote. Então, will no presente, na afirmativa, e won't na negativa. Então, aqui, ó, eu ponho o meu verbo agora normal, update, ok? Na letra D, if Samuel study, então aqui eu tenho uma consoante mais vogal. No presente, eu tenho que tirar esse Y e trocar ele por IES. Então, if Samuel studies, então fica assim, vírgula, sujeito, will mais o verbo be, tá? Então, will be, tá? E na letra E, Stephanie também é terceira pessoa, porém não começou com a condicional. Então, ponho o meu verbo auxiliar de futuro, will start. E aqui, terceira pessoa, she. Então, vou flexionar o meu verbo aqui, ó. Pass vai ficar passes, ok? Então, confiram a de vocês e vamos seguir. Número 6. Essa número 6, vocês teriam uma quebra aqui no meio da frase. Essa quebra no meio da frase é justamente isso para vocês dar continuidade aí, o que era que vocês iriam fazer para formar a primeira condicional.
tá? Então, aqui você vai, ó, escreva a sentença usando as expressões dadas e a condicional, a primeira condicional. Então, eu vou começar todas as frases, tem que começar com a condicional. Estão todas aí, ó. If, tá bem? Então, if my candidate wins, eu uso wins, porque aqui, meu candidato, terceira pessoa do singular, então vou colocar wins, certo? E sempre que tiver esse espaçozinho aqui, ó, é onde eu vou posicionar a minha vírgula. Depois do meu sujeito, eu ponho o quê? O meu verbo de futuro. Então, his part will make, tá bem? Na letra B, vocês podem ver, eu posicionei with, tá? E logo após a minha vírgula, né, que entrou bem aqui nesse setinha, coloco o meu sujeito e a minha partícula de futuro e sigo o restante da frase normal. Na letra C, vamos ver como ficou. Coloco if também. Esse aqui eu troquei o meu verbo be, que pode ser is, are ou I'm, né? Depende aí do sujeito. Como aqui na letra C estava no plural, então eu vou usar are. Então, coloco if e coloco aqui no lugar do verbo be, coloco are, porque ele está se referindo a plural, tá bem? Coloco o restante. Sempre que tiver esse espaço, vou pôr a vírgula. Aí vou colocar o meu sujeito, certo? Que é the election result will be, tá? Então, sempre estou posicionando meu auxiliar de futuro. E na letra D? Letra D também posiciono if, there. Aqui eu vou colocar o with, porque aqui é singular, tá bem? E posiciono a vírgula, ponho o sujeito e a partícula de futuro e o restante da frase. Assim também acontece na letra E. Ponho if, tá? Esse aqui é no presente, o not. No presente fica don't, põe a vírgula, põe o sujeito, põe a partícula negativa agora, que é not, né, do futuro. Segunda parte sempre vai indicar futuro. Então, it won't be a democracy. Então, won't, né, que é uma forma negativa. Bem, então, verifiquem essa questão e vamos passar adiante. Questão 7. Essa questão 7, que está na página 13, vocês iriam fazer da seguinte maneira, pessoal, tá? Essa daqui é a questão pessoal. Então, você iria colocar o if no início, que é para formar a first conditional, tá? Então, vocês iriam seguir esse mesmo exemplo aqui para formar, por exemplo, I, e aqui tinha vote. Então, if I vote, I will. Aí você iria terminar a sua frase à sua maneira. Então, esse daqui na letra A, ele ficou assim, ó. If I run for the student council, e aí reticência, porque quem vai terminar é vocês. Então, aqui, no caso, vocês iriam colocar o sujeito e a partícula de futuro e o restante da frase que você iria criar. Assim também segue as demais frases. Então, coloca a partícula if, que indica, né, possibilidade, aí, a condição. If young candidates get elected, vírgula, will não, o sujeito, aí will, e o resto da frase que você iria terminar, que você iria criar. Na letra C, também segue a mesma coisa, mesma construção. If no one votes, vírgula, aí você vai colocar o seu sujeito e a indicação de futuro, né, a sua partícula de futuro, will, e terminar a sua frase. Assim sucessivamente com a letra D e também com a letra E, tá certo? Página 14. Essa página 14, meus amores, vocês teriam um texto e de acordo com o texto vocês iriam resolver as questões 8 e 9, tá? Então, de acordo com o texto, sobre essa pesquisa, a alternativa correta seria a primeira opção, que era adolescentes e jovens adultos, tá? Que tinham participado
aí estavam engajados nesses trabalhos políticos e também nas atividades cívicas, tá? Então, seria aí a letra A. Na letra B, young people who, então, pessoas jovens que, no caso seria a minha segunda opção, que estão engajados em atividades cívicas e políticas, né? Então, segunda opção. A letra C, the study analyzed, então o estudo analisou um longo resultado, né, nesses termos aí, então seria a primeira opção. A número 9 era só para vocês classificar quem era verdadeiro ou falso de acordo com o texto, tá? Então, acredito que vocês fizeram a leitura do texto e também a leitura das alternativas. Então, fica letra A, true, letra B, true, letra C, false, letra D, true, letra E, false, certo? Questão 10 da página 15. Essa questão 10 da página 15 era sobre os modais. Então, você iria analisar aí a plaquinha, tá? Você iria analisar a plaquinha e aí você iria marcar qual seria a correta. Então, na letra A, you can't turn right. Então, you can't turn right não é proibido, né? Indica proibição. Esse can't é possibilidade, né? Então, não pode virar aí à direita. Na letra B, vocês teriam you may drive at 20 km por hora, né? Então, aqui seria permitido você dirigir a 20 km por hora. Então, may indica, né, uma possibilidade, pode. Letra C, you have to turn left. Esse have to, né, também indica que você pode. Assim como a letra D, people can park here. Então, esse can também indica uma possibilidade, tá? Então, não deveria ser esse shouldn't, porque o should é de um conselho. Então, não teria nada a ver aí o uso do should, tá? Próxima. Essa questão 11, meus amores, eu corrigi ela com vocês nas aulas sobre os modais, tá? Então, quem não corrigiu, dá uma pausazinha aí, faz a correção pra gente seguir adiante. Número 12. Vocês iriam completar os espaços com os verbos modais. Vocês teriam should, must, might, ought to e you have to. Então, na letra A, vocês têm a person might. Esse might aí, até anotei aqui para vocês, significa uma possibilidade, né? O might, possibilidade. Então, você iria analisar a frase, né? De acordo com todo o contexto da frase, é que você iria dizer, né? Qual seria o modal adequado para estar usando aí, certo? Na letra B, a scissors has to. Por que eu uso has to? Porque aqui não tem tia has to, tem o have to. Have to eu uso para os pronomes I, e aí eu sigo you, we e they. O has to eu uso para as terceiras pessoas do singular, he, she e it. Como aqui é a terceira pessoa, né, um cidadão, então has to. Na letra C, ficaria o must, certo? Esse must é no sentido de uma obrigação, de um dever, tá? Então, de acordo com a minha frase, seria o must. Na letra D, my father believes I should work. Então, aqui, como era um conselho, should, tá? E employers, aqui na letrinha E, ought to também é de um sentido de uma obrigação, tá? No sentido de uma obrigação. Então, vocês iriam colocar ought to, que é mais assim, de uma forma mais educada, tá certo? De uma maneira mais educada. Então, eu usaria aí o meu ought to. Vamos passar. Página 16, deixa eu abrir aqui na 16. Vocês teriam a questão 13, que era para fazer o seguinte: escreva as sentenças
negativas de acordo com as informações dadas entre parênteses. Então, vocês teriam aqui umas informações entre parênteses e iriam utilizar os verbos modais para estar resolvendo. Então, vocês iriam resolver aí de acordo com in my opinion, né? Politicians, né? Os políticos não deveriam gastar tanto dinheiro. Então, se é um conselho, não deveria, shouldn't, tá? Esse mustn't eu usei aqui, eu acredito que as finanças políticas, né, não deveriam ser protegidas por leis. Aqui, como é uma obrigação, né, uma obrigação mais por lei, né, então o mustn't. Bem, até fiz a anotação aqui para não esquecer, sentido de obrigação. Na letra C, né, os políticos might not, né, então os políticos não deveriam se reeleger se as pessoas não estivessem satisfeitas com a administração deles, né. Então aqui no sentido de negação, might not é uma possibilidade, né? Então deveria ter essa possibilidade deles não se reelegerem, né? Caso a população não gostasse da administração deles. E na letra D, vocês teriam aí os políticos não deveriam fazer campanha no dia da eleição. Então esse can't aqui, né, ó, de proibição, é no sentido de uma possibilidade, de uma permissão. Então não seria permitido, tá, eles fazerem essas campanhas. Então por isso que é o can't, tá? Na letra E, os candidatos não deveriam fazer campanhas por ele mesmo, para eles mesmos, né? Então, fazer a campanha para eles mesmos. Então, aqui, don't have to. Esse don't have to, obrigação de autoridade. Então, aqui, né, aquela obrigação que realmente ela é proibida, certo? Então, eles não deveriam fazer essas campanhas, tá? Próxima, página 16 ainda, questão 14. Nessa questão 14, você iria analisar aqui o cartoon do lado e, de acordo com a descrição sobre a previsão do tempo, iria marcar a alternativa correta. Então, de acordo com a previsão do tempo, né, é correto afirmar que. Então, seria correto a letra A. E será chuvoso, né, no norte, na parte norte da ilha. Então, a parte norte da ilha será chuvoso, né? Então, esse could aí, né, tá dizendo que poderá chover, uma possibilidade, bem? Então, letra A. E a questão 15, vocês teriam um texto. Nesse texto, vocês teriam uma palavra em destaque, should, e ele perguntava qual era das opções que melhor poderia substituir essa palavra em negrito. Então, a melhor opção seria ought to. Ou você usa should, ou você usa ought to. Lembrando que essa aqui, gente, é uma forma mais educada da gente estar utilizando, certo? Se você não quiser usar o should, tá bem? Então, alternativa letra D. Então, meus amores, a nossa aula está encerrando aqui, certo? Qualquer dúvida, já digo de agora, vocês podem me procurar para a gente estar tirando essas dúvidas, tá bem? E deixo aqui o meu forte abraço, se cuidem e até a próxima. Goodbye, have a nice day.